Preparei algo para falar com vocês hoje. O tema proposto foi liderança em tempo de mudanças. Então, eu pensando bastante sobre isso, a primeira coisa que eu penso, que eu lembro é que ninguém vai implementar uma mudança naquilo que está dando muito certo. Então, a gente pode até fazer uma adaptação para esse tempo de mudança, para um tempo de crise. Porque para a gente mudar, ou é porque a gente se deparou com uma crise, ou a gente já percebeu. E esse é a melhor atitude que um líder pode ter, é mudar antes de que a crise se estabeleça. Mas mudança sempre vai ser necessária para os momentos onde a gente vê que a coisa não está caminhando da maneira que a gente queria que caminhasse. Você concorda com isso? Então, liderança para tempos de mudança. Essa palestra me fez pensar um pouco na minha vida, porque eu tive olhando para a minha vida, assim, a minha história, e eu falei, cara, eu sempre sou acionado para mudar a coisa. Parece que é algo que tem a ver com o meu jeito, já com o meu DNA. Eu já tive uns 3 ou 4 desafios que apareceram para a minha vida, e todos esses desafios estavam conectados a tentar mudar algo. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos para poder servir lá, numa igreja como pastor auxiliar, e no primeiro culto que eu cheguei, eu olhei para o que estava acontecendo, olhei para minha esposa olhou para mim e falou assim, o que a gente veio fazer aqui? Era muito ruim. Eu nunca imaginei que eu ia daqui para lá para encontrar algo tão ruim. E aí, do nada, a minha filha pequenininha, que era na época, a Giovana hoje tem 15, mas ela tinha 4 anos na época, e ela olhou assim para mim e falou assim, sabe o que o senhor veio fazer aqui? O senhor veio ser pastor. Eu falei, caramba, realmente, eu vim aqui implementar uma mudança. Então, a minha vida, ela sempre foi marcada por essa coisa de mudanças. Mas, hoje, embora eu dê um exemplo na minha área, porque eu sou pastor, então, meus exemplos vão estar muito voltados para isso. Mas hoje eu vim aqui para dar uma palestra empresarial para quem está me conhecendo hoje, além de ser pastor, que é a minha maior paixão, meu maior chamado, mas eu sou formado pelo Instituto John Maxwell de Liderança, sou certificado por eles, e eu falo muito sobre liderança e eu uso muito liderança na minha vida. Uma das maiores bênçãos que eu tive nos últimos tempos foi poder ter me formado nesse curso de liderança. Então vamos falar um pouco sobre liderança em tempo de mudança. Quando a gente se depara com algo que não está da maneira que a gente sonhou, talvez seu empreendimento não está da maneira que você sonhou, ou é muito normal a gente olhar para aquilo que está na nossa responsabilidade, a organização que a gente lidera, e ver que a gente ainda não conseguiu implementar 100% do que a gente sonha. Quem aqui testemunha disso? É empreendedor e fala assim, eu tenho algo dentro de mim, mas quando eu olho para a minha organização, ela ainda não tem 100% de mim. Você passa por isso? Saiba que isso é normal. Ninguém vai conseguir implementar 100% do que tem dentro de si próprio no seu estabelecimento, na sua organização, seja lá qual for a sua área de atuação. Ninguém. Então, já que eu não consigo implementar 100% do que eu tenho na minha organização, qual é a minha saída? Aumentar o teu 100% para 120%. Capturou? Em outras palavras, você não pode parar de crescer. Porque sempre vai ter essa margem de diferença entre tudo que você tem, tudo que você sonha e a coisa, instituição, organização ou grupo que você lidera. Já que ninguém consegue implementar o 100%, a sua saída e a minha saída é não parar de crescer. Porque quando você estiver nos seus novos 100%, que hoje corresponderiam a 120% do que você abriu espaço para a sua organização crescer um pouco mais. Você compreendeu isso? Então, para você implementar uma mudança num tempo de uma crise, você quer implementar uma transformação, eu separei aqui uns 4 passos para que a gente possa crescer nisso. E eu sei que isso vai ajudar você na sua empresa, na sua igreja, no seu comércio. Eu sei que isso vai te ajudar, porque são conceitos práticos de liderança. Tá pronto? Vamos começar, então? Tamo junto?
Primeira coisa que você precisa, ter uma referência. Ok? Primeira coisa que você precisa para poder gerir essa mudança que é necessária na sua vida, no seu negócio, no seu business, no seu ministério, é ter uma referência. Então, a melhor coisa é que essa referência esteja dentro de você de maneira muito clara. Esse é o melhor dos mundos. É você ter um plano claro, anotar esse plano de maneira clara, para que ele seja um balizador para o seu caminho. Tá bom? Mas, pastor, é minha primeira experiência, é meu primeiro empreendimento, eu não tenho assim muita experiência. Ou então, pastor, eu tenho dificuldade de anotar e escrever exatamente o que eu penso para a minha organização. Eu tenho um sonho, eu tenho uma visão, mas na hora de escrever, eu não tenho todos os detalhes. Não tem problema. Olhe para o lado. Ok? Olhe para o lado. Se você... vou dar um exemplo aqui, porque eu vi o negócio dela nascer, ela trabalhava perto de mim na época, então vou dar a Maiara como exemplo aqui. Se ela quer que a cafeteria dela seja uma cafeteria de sucesso, e talvez ela não tenha todas as respostas hoje, vai no Starbucks. Toma café no Starbucks. Observa tudo que acontece lá. Observa como todo mundo se comporta lá. Tenha uma referência. Você precisa ter alguém ou algo para poder mirar. Pouquíssimas pessoas vão ter um plano tão claro, a ponto de chegar e falar assim, não, a referência está aqui comigo. Poucos, tá bom? Agora, todos podem olhar para o lado e achar uma boa referência. Quando você achar essa boa referência, você vai o quê? Olhar como ele funciona, reparar os processos, reparar a limpeza do local. Não fica só pensando na cafeteria, pensa no seu negócio, pensa no seu buffet, pensa na sua organização, pensa no seu ministério. Olhe para uma referência, observe os processos, observe a maneira como as coisas acontecem, grava aquilo e comece a implementar na tua organização, no teu negócio, naquilo que está na tua mão hoje para fazer, tá bom? Eu vejo muita gente falar sobre líder. O líder tem que ser visionário. Quem já ouviu isso? Eu penso ainda mais profundo que isso. O líder, ele tem que ter a capacidade de ir a um lugar, que eu não estou falando agora somente de um lugar físico, mas o líder é aquele que vai no futuro, enxerga algo, volta para o presente e motiva todo mundo até que esse futuro seja realidade. É mais profundo do que ser apenas um visionário. Te contar, minha primeira experiência, quando eu estava lá nos Estados Unidos para abrir uma igreja, ainda não tinha aberto a igreja, e a igreja começou no meu apartamento, na minha sala. Então a gente convencionou que domingo, às 18h30, era a hora do nosso culto. E os membros da minha igreja, na época, éramos eu, Monique, Giovana, com 5 anos de idade, minha cunhada e o marido dela. Éramos nós. E sabe o que eu fazia? Eu estudava o sermão durante a semana. E quando chegava no domingo, estava todo mundo de bobeira. Eu me retirava, tomava um banho, botava um blusão, botava uma calça, e eu pregava para eles, como se eu estivesse pregando para uma igreja cheia. Sabe o que é isso? Um líder tem que ter a capacidade de ir aonde ninguém foi ainda, enxergar o que ninguém viu ainda, e dar uma injeção da realidade não presente, mas da realidade futura em todo mundo. E fala, você não está vendo o que eu vi? Gente, vocês ainda não viram o que eu estou vendo, não é possível. Você tem que ver o que eu vi. Você vai repetir tanto isso, que as pessoas vão começar a acreditar na sua maluquice.
E daqui a pouco a sua loucura se tornou uma realidade. Você está compreendendo o que eu estou te dizendo? Então, liderar é exatamente isso. Ponto B, ainda dentro da referência que eu separei para você, é: viva de acordo com o que você viu. Lembra que eu falei? Eu trocava a roupa. Eu não vinha de short pregar na minha sala, porque eu não vivia de acordo com a realidade daquela sala. Mas eu já me movia de acordo com aquilo que eu vi. Eu tenho certeza que para eles eu era doido. Mas eu não era doido. Eu só tinha ido num futuro, olhado e observado o que eles não tinham visto. E comecei a antecipar o futuro pelas minhas atitudes. Se você quer implementar uma mudança no seu negócio, você vai precisar fazer isso. Aprenda a não viver de acordo com a realidade que lhe é imposta, mas viva de acordo com o que você vê. Ok? Você está entendendo até aqui? Está tudo bem? Está comigo ainda? Então você vai ter que implementar. Só tem uma área que eu quero te fazer uma ressalva. Só não viva de acordo com o futuro nas finanças. Nas finanças você vai viver de acordo com a realidade. Tá bom? Até porque, por que isso? Porque é a visão que vai ativar a provisão. Então você não acelera a provisão, você acelera a visão. E a visão atrai provisão. Então por isso que todas as áreas você empurra. Porque quando todas as áreas estiverem avançadas, a provisão vem atrás. Que a provisão acompanha a sua visão. Quando você melhorar o ambiente do seu negócio, as pessoas vão vir. Quando você se apresentar como realmente um empresário, as pessoas vão acreditar em você. Quando você falar como um empresário, as pessoas vão reconhecer você como empresário. Quando tudo estiver alinhado como empresário, você vai ter o dinheiro do empresário. Tá bom? Então, acelera tudo que você pode. Menos as dívidas. Você está comigo, né? Dá teu jeito. Acelera tudo que você pode. Continue crescendo. Continue melhorando. Continue aprimorando os processos. Quando você menos esperar, a tua realidade financeira vai estar acompanhando a tua realidade mental. Porque a sua mentalidade precisa mudar antes da sua realidade. Até aqui, beleza? Então, vamos adiantar aqui, à frente aqui. No meio desse processo da referência, sabe o que vai acontecer com você? No meio desse processo, você vai descobrir que nem tudo que você olhou para a referência e está implementando, mesmo assim, a sua organização vai ter características próprias. Mesmo você olhando para poder pegar o melhor que você pode pegar de quem está do seu lado, você vai ver que você vai implementar os processos, você vai modificar algumas coisas, mas isso não vai descaracterizar o que você faz. Isso é uma bênção, isso é bom. E se você for fiel a isso e zeloso nisso, você não vai sempre estar copiando o que fazem. Pasme, até aquele a quem você copia hoje, amanhã vai olhar para você e falar assim: o que eu posso aprender desse cara? Isso é o melhor desse processo. Eu vou me dar como exemplo de novo. Quando eu saí daqui e fui lá assumir a Elan Recreio, eu sempre olhava para cá como referência para tudo que eu queria implementar. Mas por mais que eu pegasse tudo aquilo que tem aqui, de alguma maneira ou outra, a minha personalidade, a minha característica também estava impressa naquele processo. De maneira que não era a igreja do pastor Wilker, mas a que o pastor Renato lidera. E aí, mesmo eu pegando tudo que eu podia pegar daqui para poder elevar o que nós fazíamos lá, a gente foi construindo uma identidade a ponto de hoje a gente poder viver uma troca. E é isso que você vai ver no seu estabelecimento. Mire algo ou alguém que você saiba que eu posso melhorar aprendendo com essa pessoa. Eu posso melhorar aprendendo com essa organização. Quais lições eu posso tirar daqui para implementar naquilo que eu faço? E você vai ver que você vai crescer e daqui a pouco você vai estar trocando figura com esse estabelecimento, com esse ministério, com essa empresa.
Por quê? Porque esse é o processo natural, tá bom? Deus quer que você cresça dessa maneira. Você pode crescer dessa maneira. Tem coisas dentro de você que talvez são mais fortes do que da sua referência hoje. Você só não tem os processos para chegar lá. Mas quando você implementar esses processos, você vai voar. E daqui a pouco você é referência para alguém. Tá bom? Vamos lá. Ponto 2. Torne a sua liderança mais relacional do que posicional. Vou explicar isso aqui. Liderança é influência, ok? Como eu vou influenciar se eu não construo relacionamentos? Por que que isso aqui tem a ver com liderar em tempo de mudança? Que se você quer mudar uma instituição, se você quer mudar a sua empresa, e você tem pessoas que trabalham ali, se você quer mudar o grupo que você lidera, saiba que você não muda o grupo se não mudar as pessoas. Você não muda a empresa se não mudar a mente de quem está lá. E como é que você vai fazer isso se você é um líder posicional? O que é um líder posicional? O líder posicional é aquele que lidera pelo cargo, pela cadeira. Faz isso, por quê? Porque eu sou o dono e eu falei. Enquanto você for um líder posicional, nada vai transicionar no seu negócio. As coisas só vão transicionar no seu negócio quando você aprender a ser um líder relacional. Liderança é um erro que a gente vê nessa área. Solidão não é algo, não é um atributo da liderança. Pode entender isso? Solidão não é um atributo da liderança. Solidão é um problema de personalidade. Não se esconda atrás do ponto de, não, eu não posso isso, eu não tenho mais amigos, porque agora eu sou o líder disso aqui. Bobeira. Porque você vai encontrar gente que é solitária na base da montanha, você vai achar gente solitária no meio da montanha, e você vai achar gente solitária no topo da montanha. Mas uma coisa eu quero dizer para você que é líder: se você está solitário no topo da montanha, alguma coisa errada você está praticando. Porque liderança é influenciar pessoas. Influenciando pessoas, transformamos instituições. Instituição é composta por pessoas. Quanto mais você se envolve com elas e compartilha a visão, as coisas começam a entrar no seu devido lugar. Lembra a frase que eu falei no início? O líder é aquele que vai no futuro, enxerga algo, volta para o presente e injeta futuro nas pessoas. Quem lembra que eu falei? Então, como você vai injetar o futuro se você não tem relacionamento? Um líder, ele precisa estar cercado das pessoas e precisa ter acesso ao coração dessas pessoas. Essa semana eu ouvi algo tremendo. Eu estava no almoço e uma amiga nossa lá da igreja, ela é uma médica, e ela falou pra gente que ela ligou para uma escola no começo do ano, porque ela queria uma escola cristã. E ela não conhecia a Legacy, que é a escola do pastor Felipe, e o pastor Felipe estava na roda. E ela falou que ela ligou para uma outra escola, e a pessoa que atendeu ela falou assim: mas por que você quer botar seu filho aqui? Eu já acho isso um absurdo. O cara está dormindo com o inimigo, né? Ele está pagando uma pessoa para atender o telefone, que quando alguém liga, ele interroga: mas por que você quer saber disso aqui? Qual o motivo? Eu creio que uma mãe liga para a escola que quer saber como bota o filho lá, né? Mas beleza. E aí, quando ela falou: não, é porque é uma escola cristã. Aí a pessoa do telefone falou assim: vou te indicar uma escola cristã legal, a Legacy. Agora você veja isso. Quando eu ouvi isso, eu falei assim: gente, o dono dessa escola deve investir em mídia social, deve investir em fortalecimento da marca, deve caprichar numa logomarca. Ele está investindo na instituição, mas ele não está investindo nas pessoas.
e a sua instituição, o seu grupo é composto por pessoas. Ou você aprende a liderar por influência, para mostrar um futuro para todos eles, ou você vai ter alguém atendendo quem chega lá e mandando ir para a loja do lado. Não durma com o inimigo. Invista no seu povo, tá bom? Isso você só vai conseguir investir neles se você desenvolver o quê? Uma liderança relacional. Olha, algumas pessoas se escondem atrás do sucesso, outras se escondem atrás do fracasso. Eu quero te mostrar um problema que é comum ao fracasso e ao sucesso. Porque, às vezes, o teu maior inimigo é o teu sucesso. Porque você vence numa área, e quando você vai vencendo e descobrindo que você consegue vencer, você se isola dos outros, porque fala assim, eu não preciso estar com eles. Eles não vencem, eu venci. Ele não venceu, eu venci, ele não venceu. Então, você começa a se isolar. E tem um outro problema na base da montanha, que é o quê? A pessoa, quanto mais ela luta e não enxerga vitórias, ela também vai se isolando. Ela vai se isolando, assim, eu não mereço estar com eles. Eu não posso estar com eles, assim, não. Eles são bons, eu sou ruim. Então, o fracasso e o sucesso carregam problemas comuns. Quando a beleza da vida é o relacionamento. É quando alguém que conseguiu vencer uma etapa consegue construir relacionamento com quem quer vencer e eles trocam uma figura para que ambos possam subir ao topo da montanha. Lembra que eu falei? Se você está sozinho no topo da montanha, alguma coisa você fez errada. Sua motivação não é a melhor, porque não há nada mais prazeroso do que você trocar informações e crescer junto. Implemente isso na sua organização. Não olhe para alguém que não sabe fazer algo que você sabe. Não olhe para alguém que você delegou algo e ela não fez direito e elimine essa pessoa. Pelo contrário, chama ela para perto. Reforce o relacionamento. Invista mais nessa pessoa. Quem sabe não está dentro da sua organização hoje a pessoa que você está procurando fora. Ok? Mas talvez a falta desse relacionamento é que está impedindo com que essa pessoa chegue ao nível mais alto. Então vamos, tem muita frase que fica clichê, né? Águia anda com águia, e quem vai ensinar a águia a voar? E que todo mundo nasceu águia. É de bobeira. Vamos ajudar o outro. Vamos puxar pessoas para cima. Vamos chegar no cume da montanha, mas vamos falar assim, eu cheguei, mas ajudei a Bárbara a chegar também. Eu cheguei, mas o Antônio veio comigo. Eu cheguei, mas o Tiago me puxou. Isso é a beleza para você mudar uma organização. Então, pare de ser um líder posicional e se envolva com pessoas. Liderança e solidão não combinam, tá bom? Liderança e solidão não podem andar juntos. Terceiro passo, ainda reforçando o que eu já falei. Invista em pessoas. Só um líder relacional consegue investir nos outros. Ok? Sua organização, na verdade, ela é composta pelas pessoas que estão lá. E isso é o que vai fazer toda a diferença na sua empresa, no seu ministério, na sua igreja, onde for que você estiver liderando. Só o relacionamento vai levar essas pessoas. E qual é a beleza do relacionamento? Porque quando você começa a ter ferramentas de liderança, você descobre que elas só serão implementadas se você estiver próximo de alguém. Senão você não consegue fazer nada. Eu separei aqui 3 ferramentas básicas de liderança para incentivar você a ser um líder relacional que vai promover mudança na sua instituição. Ok? Vou repetir. 3 ferramentas de liderança que vão ajudar você a promover mudança onde você está plantado. Mas para isso você tem que ser relacional. A primeira é influência.
A influência é o que vai promover mudança onde você está. As coisas não vão mudar na sua empresa só porque você paga o cheque no final do mês. Não, tem que fazer porque eu pago no final do mês, eu que pago. Deixa eu te falar uma coisa, seu funcionário não tem nem noção das lutas que você passa para pagar ele. Eles não vão amar você porque você está pagando em dia, porque eles não têm nem noção do desafio. Se eles tivessem noção do desafio que é, eles abriam uma empresa. Então não adianta você pensar assim, meu Deus, eles não reconhecem. Não reconhecem mesmo. É muito pouco você esperar isso deles. É a mesma coisa que eu achar que as pessoas da minha igreja vão me seguir porque um dia alguém botou um óleo na minha cabeça. Eles não estão nem aí para isso. Se eles não reconhecerem as ferramentas que Deus me deu para levantá-los, eles não vão me honrar. Se eles não olharem para você e verem que vocês são capazes de implementar melhoria na vida deles, eles não vão seguir vocês também. Você está entendendo até agora, até aqui? Então, influência é o que vai permitir você dar start na mudança que você deseja ver na sua organização. Tá bom? Agora, como é? Tem um mistério na influência. Qual o mistério da influência? Isso aqui é boa. Se fosse você, eu anotava essa. Ninguém atrai o que precisa. Você não atrai o que você precisa. Você só atrai o que você é. Beleza? Então, eu quero tanto alguém excelente. Eu preciso de um funcionário excelente. Lembra do que eu falei? Observe os processos. Implemente melhoria no seu negócio. Esteja sempre crescendo. Transforme o seu 100% de hoje em 80% amanhã. Por quê? Porque ninguém atrai o que precisa. Você só atrai o que você é. Então, se você quer atrair pessoas excelentes, seja você excelente. Se transforme em alguém excelente. Só dessa maneira, pessoas excelentes vão querer se unir a você. Você acha que um cara excelente vai olhar para alguém que não é excelente e vai se sentir motivado a andar com ele? Fala a verdade. Vai? Não vai. Agora, alguém é excelente em tudo? Quem aqui pode falar que é excelente em tudo? Nem eu, vou até baixar minha mão logo. Ninguém é excelente em tudo. Então, pastor Renato, qual é a saída? Descubra qual é a sua maior força e continue desenvolvendo ela. De novo, descubra qual é a sua maior força lá no seu negócio e continue crescendo nela. Às vezes você está perdendo tempo tentando melhorar uma fraqueza. Eu quero quebrar hoje esse paradigma. Invista tempo na sua força e se torne mais forte ainda nisso. Porque eu nunca vi um clínico geral famoso. Seja especialista. Fala assim, se esse aqui é o meu dom, se aqui é a área que eu brilho, procure brilhar mais nessa área. E aí sabe o que vai acontecer? Pessoas excelentes naquilo que para você é uma fraqueza vão se unir a você para tentar ser excelente naquilo que você é excelente. E aí vai começar a funcionar esse sistema. Pessoas excelentes atraem pessoas excelentes. Seja excelente e os excelentes vão se unir a você. Você nunca vai atrair o que você precisa. Você vai atrair o que você é. Até aqui, ok? Vamos para a segunda coisa, segunda ferramenta de liderança, para te ajudar a implementar essas mudanças. A lei do processo. Qual é a lei do processo? É um pouco daquilo que eu falei no início. Se eu só consigo implementar até 80% daquilo que eu tenho no meu negócio, nos meus liderados, eu não tenho outra saída a não ser aumentar o meu coeficiente, a minha porcentagem. Eu tenho que transformar o que é 100% para mim hoje em 80% amanhã, em 60% daqui a um tempo. Lembra que eu falei da sua maior força? Imagina se você descobrir qual é o seu maior talento. Você vai descobrir.
Aí você vai todo santo dia tentar aprender um pouquinho mais sobre esse seu talento, sobre essa sua força. Vamos supor que isso represente 1% do que você é hoje. Hoje o pastor Tiago entrou na minha sala e eu estava estudando lá no YouTube um processo, o princípio de Pascal, que fala sobre pressão, que você pressiona de um lado e gera crescimento do outro. Mas eu sou físico? Eu vou dar aula de física? Não, mas eu estou estudando algo que eu achei curioso, porque eu vou implementar isso nas minhas pregações. Você imagina o que é todo santo dia você crescer algo que represente 1% do que você é hoje. No decorrer de um ano, você cresceu 365%. Essa é a lei do processo. É você entender que nós continuamos no processo de crescimento, que o processo de crescimento não pode parar, que você precisa acrescentar força à sua força, excelência ao seu talento, para que todo dia você possa crescer. Quanto mais você cresce, quanto mais você melhora, você tem condições de trazer coisas novas para a sua equipe, de trazer coisas novas para a sua empresa, de trazer coisas novas para o seu trabalho. Até aqui, ok? Influência, você vai atrair pessoas, e aí você nunca vai esquecer da responsabilidade do líder, que é se manter no processo de crescimento diário. Todo dia a gente tem que aprender algo. Quando isso acontece, eu continuo investindo na minha equipe, e eu quero falar da terceira lei que eu separei, que é a lei da tampa. Eu continuo crescendo, e aí eu me torno capaz de remover tampas na minha equipe. O que é isso? Só pode remover a minha tampa quem já passou do nível que eu estou. Então, eu quero continuar crescendo para poder remover tampas de mais pessoas. E quanto mais eu removo tampa na minha equipe, eu estou promovendo melhoria e mudança na organização que eu lidero. Capturou? Então, todas as vezes que eu sento com a minha equipe de liderança da Elan Recreio, eu tento trazer para eles um conceito novo de liderança, para que eles possam implementar no dia a dia da nossa igreja. Por quê? É uma tampa a mais que eu removo e abro espaço para que eles cresçam. Quanto mais a minha equipe cresce, mais elas também vão estar removendo tampa das pessoas que estão abaixo deles. E quando a gente olha para trás, fala assim: uau, como essa instituição cresceu. Compreenderam isso? Então vocês precisam, em primeiro lugar, ter uma referência. Segundo lugar, depois que você tem uma referência, uma visão, você precisa deixar de ser um líder, um patrão, um pastor, seja lá qual é o seu título, posicional. Você precisa ser relacional. Quando você se transforma em alguém relacional, você vai lutar para ser excelente. Você sendo excelente no que você sabe fazer, você vai atrair pessoas excelentes. Atraindo pessoas excelentes pela tua influência, você vai manter a sua vida no eterno processo. A sua vida estando no processo, você vai iniciar processo na vida de quem está à sua volta. E todo mundo vai crescer. E todo mundo vai chegar no topo da montanha. Até aqui, ok? Você está comigo? Quando isso acontece, todo mundo começa a crescer através de um relacionamento e através da intencionalidade. Quem trabalha comigo, pastor Will, que a equipe pastoral lá aqui do Recreio, vai ver algo. Às vezes eu sou até chato, porque a todo tempo eu estou tentando compartilhar conhecimento. A todo tempo eu estou tentando compartilhar conhecimento. Sabe por quê? Conhecimento é que transforma. Não retenha. Quanto mais você liberar, mais Deus vai te dar. Não retenha. Não tenha medo das pessoas. Invista nelas. Compartilhe com elas. E aí eu quero falar a última coisa aqui. Nesse processo, você vai descobrir
quem nasceu para construir com você. Ok? Eu não vou repetir o processo todo, mas depois de todos esses processos que a gente falou até aqui, sabe o que você vai descobrir? Quem nasceu para construir do teu lado. Porque só vai aturar você toda hora falando disso, só vai respirar isso com você quem tem o mesmo propósito que você. E aí você não abre mais mão de ninguém. As pessoas é que abrem mão de estar com você. Mas quem tem um sonho vai se unir ao teu sonho. E aí você vai começar a enxergar de maneira clara quem nasceu para construir do teu lado. Porque para uma organização avançar, a gente precisa entender que propósitos são convergentes. Tem que haver uma convergência de propósito, né? Eu estou lutando para não ser bíblico e ser apenas técnico, mas Amós 3,3 fala, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Gente, não tem nada mais pesado que ter alguém do teu lado que não está de acordo com você. Como é que você faz isso? Ou você vai transformar ele em quem você é pela influência, ou ele vai pegar o banquinho dele e vai sair fora. Mas para isso você precisa se manter no processo. Não deixa ele desmotivar você. Continue crescendo. Seja relacional. Invista em todo mundo. E você naturalmente vai descobrir quem nasceu para construir do teu lado. Quando você descobre quem nasceu para construir do teu lado, aí você pode aplicar uma última técnica que eu quero te ensinar hoje, que na verdade é um princípio, chamado princípio de Pareto. Qual é o princípio de Pareto? Algumas pessoas já até riram porque conhecem, mas deixa eu te dar uns exemplos para você entender esse princípio. Se você olhar numa cidade, 20% das ruas da cidade concentram 80% do tráfego de carros daquela cidade. Por isso que eu levei quase 2 horas do recreio aqui agora. Tem um monte de rua vazia, mas a cidade toda está passando na Avenida das Américas ou na Avenida Brasil. Já percebeu que loucura? É uma loucura. Mas é verdade. 80% dos carros passam por 20% das ruas. Outra, olha, 80% dos membros da sua equipe é que vão fazer o resultado. 20% dos membros da sua equipe vão gerar 80% do resultado que você precisa. 20% das suas roupas são usadas em 80% das ocasiões onde você vai. Esse é o princípio de Pareto. É você entender onde você vai concentrar a sua força. E quando você achar isso, você vai botar 80% da sua força nesses 20%. E aí a mudança vai ser automatizada na sua organização. Ok? Então foram esses princípios simples, porque eu vim para cá com um sonho, com um desejo de que você conseguisse levar algo para casa. Então eu tentei concentrar ao máximo, eu tentei ser mais simples possível, para que você saia daqui assim, não, quanta coisa maravilhosa, mas levando para casa algo que vai ser útil para a tua vida, tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês.